Seja bem-vinda, Chico. Então vamos neste momento, fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações, elevando nosso pensamento aos amigos espirituais responsáveis por este Evangelho, que prepararam este ambiente para nos receber, derramaram bálsamos curativos sobre todos nós. E Jesus disse: onde estiver 2 ou mais em meu nome, lá estarei. E confiante na sua presença, queremos agradecer por este Evangelho que vamos receber na noite de hoje. Vamos assim pedindo a Jesus que nos fortaleça a nossa fé, que esse Evangelho possa vir como bálsamo esclarecedor em nossas mentes e em nossos corações. E assim, com o coração cheio de amor, queremos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E com muito amor queremos envolver a Giovanni, que trará os ensinamentos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e a todas, né? Estou vendo que esse salão tem bastante gente, né? Mas hoje eu vou falar sobre um tema um pouquinho diferente do que a gente costuma ver por aqui. Eu vou falar sobre os apóstolos de Jesus. Na realidade, eu queria o Leonardo da Vinci aqui, né? Leonardo da Vinci, que foi um pintor, escultor, grande pensador florentino, que no plano espiritual é ele quem cuida do setor das artes. Mas eu consegui esse simplório cartaz, né? Mas que representa o rosto de cada um desses homens abnegados, que é por conta deles que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, né? E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: qual foi o espírito o modelo mais perfeito que habitou sobre essa terra? E os benfeitores responderam assim de forma formidável: Jesus, o modelo mais perfeito que habitou sobre essa terra. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos concedeu esse espírito para nos ensinar o amor, né? E nos servir de guia e modelo. Até meia-noite a gente fica na casa. Bom, a Bíblia, ela descreve, porém, que os 12 apóstolos, eles foram chamados assim de forma bem especial, para ser os companheiros mais próximos de Jesus durante o seu ministério. Eles foram designados para liderar a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, exercendo o apostolado e a estruturação da igreja cristã. Esses 12 apóstolos de Jesus, eles foram homens escolhidos por ele no início do seu ministério, para auxiliá-lo, né? E esses homens, eles foram treinados principalmente por Jesus. Olha que privilégio, né? Os 12 apóstolos, eles eram pessoas comuns, pescadores, né? Que tinham diversas falhas. Porém, eles foram capacitados de forma sobrenatural. E para cumprir a principal missão do reino de Deus, que era pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se a gente trouxer essa missão de Jesus para os nossos dias, nada mais é do que um trabalho em equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? E existe uma diferença grande, o que é apóstolo e o que é discípulo. E no livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tem uma diferença perfeita, que ele diz assim: apóstolo. O que é apóstolo? É quem ensina, mensageiro de alguém, que leva os ensinamentos do mestre. Apóstolo é o educador por excelência. Nele reside a improvisação
de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. E o que é discípulo? Discípulo é quem aprende, aluno, aprendiz, seguidor do mestre, que eu acho que é o nosso caso, não é? Se alguém quiser interagir, por favor, tá? A Bíblia, ela responde a pergunta sobre quem foram esses 12 apóstolos de Jesus em 3 passagens diferentes: Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou falar sobre um pouquinho só de cada um por conta do tempo e vou deixar por último Pedro e Judas Iscariotes. E eu vou começando falando um pouquinho só de André. André, ele era o irmão mais novo de Pedro, também pescador. E antes de conhecer Cristo, ele era seguidor de João Batista. Mas quando Jesus fez o convite, ele sem titubear, ele foi logo e aceitou, né? A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que dessa vez ele foi crucificado numa cruz em formato de X. E os seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia no mar, onde o barco foi naufragado. Por isso que até hoje existe uma ilha chamada Ilha de Santo André. Agora João. O apóstolo João, ele era o mais jovem que Cristo tinha, né? Cogitava-se na época que ele tinha entre 17 e 20 anos, irmão de Tiago, que é o outro apóstolo, né? O jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente e não teria sofrido nada, ele não sentiu nada, né? Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Ele escreveu diversos livros considerados sagrados, são deles os relatos lá em Apocalipse. Acredita que ele morreu por volta de 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Há quem conteste essa possibilidade, viu? Agora, Filipe. A história de Filipe, da morte de Filipe, é bem confusa, né? Até hoje, não sabe ao certo como que ele morreu. Deu continuidade na missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis, que hoje na Turquia. Tá? Há relatos que ele tem morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. A crucificação naquela época era o método mais aterrorizante, mais perverso que existia. 3 formas de executar uma pessoa. A primeira era a crucificação, depois a morte na fogueira e depois a decapitação, né? Agora o Bartolomeu. Ele teria exercido sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato, né? E a tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outras informações que afirmam que ele também tenha sido crucificado. Possivelmente, praticamente todos os apóstolos de Jesus tenham sido crucificados, ou apedrejado, né, ou decapitado. Agora, Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judeia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última que é na Etiópia, né? A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada. Mas também há quem acredita que o ex-cobrador de imposto teria falecido de causas naturais. E hoje o seu túmulo se encontra na cidade de Salerno, na Itália. Agora, o próximo é o Tomé. Tomé é aquele apóstolo, né, que ganhou destaque nos relatos bíblicos e que pediu para tocar em Cristo, né, após a sua ressurreição. Aí está aí o sinônimo de ver para crer. E saiu em missão na Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido recomendada pelo rei da Milapura, na cidade indiana de Madras,
no ano de 53 depois de Cristo. Agora, Simão, ele é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos. Tudo que sabe dele é pura especulação, né? Inclusive sua morte. E alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante o massacre dos anos 60 depois de Cristo, né? Agora o Tiago Maior, né, que tem 2 Tiagos, né? Tiago Maior, ele é filho de Zebedeu, Salomé, irmão de João Evangelista, que é um outro apóstolo, né? Tiago Maior, ele tem sua morte relatada de fontes mais confiáveis, né? Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro a morrer em causa cristã, séculos depois, que ele se tornou patrono da Espanha. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Espanha, Tiago passou também a ser padroeiro nas regiões do Chile, Peru, México e outras nações que passaram pelo domínio espanhol. Agora, Tiago, filho de Alfeu. Há 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. E o apóstolo se tornou missionário na Palestina e no país onde ele foi morto, que é no Egito, né? Agora, Judas Tadeu. Judas, depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São chamadas Cartas de Judas. Ele teria seguido sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, na Arábia Saudita, na Síria e na Pérsia. Bom, agora Pedro, né? Vou falar um pouquinho mais de Pedro, né? E depois um pouquinho mais sobre Judas, né? Pedro era bem especial, né? Pedro, ele era natural de Betsaída, né, que ele pronuncia. Na época, uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Pedro também tinha uma casa em Cafarnaum, na Galileia. Isso está descrito lá em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaída apenas sua aldeia de origem, né? Pedro, ele é irmão de André, o primeiro apóstolo que eu falei, um pescador de profissão assim como ele, né? E é bem provável que seu pai Jonas também fosse pescador, né? Pedro era casado e tem sido, sua sogra foi curada por Jesus. Isso está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 30. Além disso, é possível que a sua esposa também frequentasse com ele nas viagens ministeriais na igreja primitiva, né? Pedro, ele possuía uma educação considerada limitada. Ele falava aramaico e um forte sotaque da região da Galileia. Idioma também que utilizava para ler e escrever, né? No entanto, Pedro também falava um pouco grego, muito provavelmente por conta da profissão, né? Que ele exigia constante contato com os gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo na cidade de Decápolis. Ele também possuía uma aptidão natural para exercer a liderança, talvez por ser caloroso, né? Vigoroso e normalmente comunicativo. Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. E também era um dos 3 que estava sempre mais próximos de Jesus, né? Pedro também aparece de forma bastante ativa durante as narrativas dos últimos momentos de Jesus. E foi Pedro, juntamente com João, eles foram os responsáveis para organizar a última ceia em Jerusalém. Pedro também foi um discípulo que, conforme Jesus havia dito, negou ele por 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, né? Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento. Ele tinha um comportamento meio violento, valente, né? Que ele chegou a cortar a orelha lá do sacerdote durante a prisão do Senhor, né? E mais tarde, diante do olhar de Jesus, ao lembrar das palavras do Mestre,
Pedro chorou profundamente, chorou e muito, né? Foi aí que ele percebeu a grandiosidade de Jesus. Foi Paulo quem disse as conhecidas palavras: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O apóstolo, ele ainda continuou sua missão por mais 35 anos, depois que Jesus foi morto. E sua morte se assemelhou ao mestre. Diz a tradição, né, que ele foi morto crucificado, mas teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como seu mestre. Né? E agora, por último, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, talvez com esse nome Quiriote, porque ele tem sido numa cidade chamada Quiriote, né? Judas Iscariote, ele era numa cidade chamada Quiriote, né? Jesus, ele percebendo seu melhor conhecimento nas letras e nos números, deu-lhe o cargo de tesoureiro. Era ele que tomava conta do dinheiro dos apóstolos, né? No Novo Testamento, narra esse episódio da venda de informações sobre o Mestre Jesus aos sacerdotes que maquinavam sua morte e eliminação. A narrativa descreve como ele foi trapaceado pelos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata, que naquela época correspondia ao preço de um escravo. Os sacerdotes, eles argumentaram que prenderiam durante as festividades da Páscoa judaica para evitar revolta, né? No Jardim das Oliveiras, entrega Jesus, assinalando como um beijo de saudação. O livro dos Atos dos Apóstolos narra o incidente da prisão de Jesus e o arrependimento de Judas e a devolução de 30 moedas de prata jogadas sobre o muro do templo, né? Os sacerdotes não quiseram ficar com esse dinheiro. Eles compraram um pedaço de terra e construíram um cemitério para os gentios. Outra versão indica que Judas, ele pertencia à seita dos Zelotes. Ele vivia um intenso conflito, né, interior, pois acreditava que Jesus seria aquele líder revolucionário, né, que derrotaria os romanos com o uso da força. Ao ver, diante de uma nova visão do mundo, pacífica, humilde e de um comportamento totalmente oposto que ele esperava, Judas teria entregue ao mestre, ao sinédrio, né? Foi totalmente o contrário do que ele pensava, né? Mas com a esperança de vê-lo agir como um dirigente radical desejado, o rei da esfera material e não o rei da esfera espiritual, né? E dotado de poder de realizar milagres, ele com certeza se libertaria e venceria os adversários. Esta teria sido a esperança secreta de Judas, né? Afirma as interpretações convencionais que Judas Iscariotes ele seria um dos mais precoces apóstolos, bem como um dos que tinha o maior nível cultural, sendo por esse motivo escolhido para ser o tesoureiro do grupo, né? E alguns se baseiam nesse fato para argumentar que ele sempre cultivou a ganância, sendo por isso escolhido para realizar a terrível missão. Não foi por acaso que ele foi escolhido, né? Há informações que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas Iscariotes, que inclusive ela foi traída e vendida. Há quem diga que ela foi vendida também pela mesma quantidade de moedas, por 30 moedas, pelos franceses. Ela estava lá lutando a favor dos franceses, defendendo os franceses foi lá e vendeu ela, né? O caráter de Judas Iscariotes. Considerando todas as referências bíblicas em que Judas Iscariotes é mencionado, nós podemos perceber que ele reunia em si a hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja e a cobiça. É muito adjetivo bom, né? Seu caráter duvidoso pode ser muito bem resumido na designação clara e objetiva dada pelo apóstolo João. João diz assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali lançava. Está descrito lá no próprio João 12:6. João está se referindo a Maria de Betânia, aquela passagem de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, quando ela ungiu os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo na época, né?
era um ato de adoração e gratidão. Aí Judas logo protestou, disse, mas por que não vende esse perfume e dá comida aos pobres? Né? O que ele disse não era nenhuma barbaridade, estava dentro da doutrina de Jesus, mas que ele tinha uma outra intenção, conforme o João descreve aqui, não é? E durante o anúncio de Jesus e que havia um traidor, Judas Iscariotes, ele foi tão frio que ele disse, e porventura sou eu, Rabi? Isso estava descrito em Mateus 26, 25, né? Jesus, ele amava Judas, e Judas também amava Jesus, mas a seu modo, né? E Jesus, no ato da traição, deu oportunidade a Judas para se arrepender, mas não foi o que aconteceu, né? Quem foi que substituiu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos? Após Judas Iscariotes trair Jesus, mais tarde, os apóstolos se reuniram, oraram a Deus e escolheram Matias para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Essa reunião foi registrada por Lucas no primeiro capítulo do livro dos apóstolos, né? Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo, por escolha de Deus, tem sido quem realmente substituiu Judas Iscariotes. Nesse caso, Paulo, então, passaria a pertencer ao seleto grupo dos 12 apóstolos de Jesus e invalidaria a escolha de Matias. Na verdade, sobre isso, é que não existe qualquer referência bíblica que sustente essa posição. O que existe na Bíblia é a confirmação do apostolado de Paulo, mas não a invalidez do apostolado de Matias. Definitivamente, Paulo não tomou o lugar de Matias, e isso está descrito lá em Romanos, em Coríntios e em Gálatas. Tá? Paulo de Tarso, também foi considerado um grande apóstolo. Ele não acompanhou o ministério de Jesus, mas o viu glorificado numa visão depois que Jesus ressuscitou. Ele se converteu, pregou o evangelho a muitos gentios, e seu trabalho foi reconhecido como um trabalho de um verdadeiro apóstolo. Isso está descrito em Atos dos Apóstolos 14. A Bíblia também lista quem fez parte do grupo dos apóstolos: Barnabé, Andrônico e Júnias, como apóstolo. Está lá em Romanos 16, 7. Provavelmente foram pessoas que aprenderam do próprio Jesus ou dos primeiros apóstolos e que espalhavam o evangelho com a mesma autoridade, né? Barnabé foi parceiro de Paulo, né? Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. E Barnabé foi quem apresentou Paulo aos apóstolos lá em Jerusalém, que eles ficaram super desconfiados, com o pé atrás. Aí Barnabé foi lá, né? Conversou e disse o que tinha acontecido com Paulo, tá? Só existiram apóstolos homens? Não. A própria Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Salomé, Maria de Marcos, Maria Madalena. Sua primeira aparição foi para Maria Madalena, lá do lado do sepulcro. E para finalizar, nos tempos de hoje, nós podemos considerar Chico Xavier um apóstolo? Sim. Segundo Joana de Ângeles, na página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 2 de julho de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, na Bahia, ela diz assim: por isso mesmo, o seu mediumato incomparável, e ao desencarnar, suave, docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino do céu. E foi assim que Chico chegou no plano espiritual. E antes de finalizar tudo, queria indicar esse livro aqui, tá? Pelas mãos de Divaldo Franco, de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues foi uma grande estudiosa do Evangelho de Jesus. Tem grandes informações sobre os apóstolos, que é vivendo com Jesus. E o último... Amélia Rodrigues. Né? E de Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos. Gente, obrigada. Viu? Que Jesus os abençoe hoje e sempre.
agradecimento ao Pai Maior por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para aprender um pouco mais desse Evangelho de luz. Jesus querido, nos envolva em seus braços, derrame os bálsamos curativos sobre nossas cabeças, nos envolva em sua fortaleza e assim possamos estar com o coração unidos a você, para que possamos trilhar o caminho da evolução, trabalhando em nós os nossos defeitos e que possamos ser trabalhadores fiéis da tua luz e do teu amor. E assim, Mestre amado, com o coração repleto de amor, queremos vibrar por nós mesmos, por nossos familiares, por esta casa que nos acolhe, por cada irmão que está nesta casa, trabalhando nessa seara. E assim, que possamos voltar aos nossos lares munidos desta luz e deste amor. E assim, Jesus, nós te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Fica em frente, lá perto dele, né? Faz só um pouquinho só. Pose para a foto. Sorria.